Salve toda a igreja que a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu vinha há muito tempo, né? Há muito tempo eu sofri com insônia. E essa insônia era uma insônia que vem já de família, né? A minha mãe tem, os meus tios também sofrem de insônia. E toda noite, né, eu fazia o uso de remédio para dormir. Eu não conseguia dormir sem remédio. E eu dormia muito tarde, né, e acordava muito cedo. Eu dormia mais ou menos lá para as 1h da manhã e 4h eu já estava de pé, né, fazendo café para tomar. Era desse jeito. E graças a Deus, irmãos, mais ou menos há 2 meses, né? Eu não tomo remédio nenhum para dormir. E eu estou dormindo, irmãos, até demais, né? Eu estou dormindo mais cedo que o Rafinha às vezes, mais cedo que a Beira às vezes, né? Então, Deus é maravilhoso, né? Eu vinha já pedindo, Deus, me tira esse remédio, eu quero dormir, eu quero deitar, eu quero dormir, eu quero ficar nessa viração na cama. Porque, irmãos, quando a pessoa não dorme, no outro dia, o meu humor ele fica daquele jeito. Eu acho que é diferente de muitas pessoas quando não dormem direito, não, né? A insônia ela altera muito o humor da gente no outro dia. Mas Deus é maravilhoso, né? E Deus fez a obra. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Maravilha, né? Isso é o que Deus faz e o que Ele já vai fazer, irmãos. Né? Nós temos orado, nós temos as irmãs aqui estão nas terça-feira também, né? Pagando preço, jejuando, e Deus está realizando milagre, irmão. Se nós crermos, nós vamos receber também. Amém? É bênção sobre bênçãos, né? E a palavra de Deus, ela não pode ser mentirosa, né? A Bíblia fala assim: creia nos seus profetas e prosperareis em tudo, né? Ele veio nos prosperar em tudo, na nossa saúde, no nosso lar, no nosso trabalho. Deus tem multiplicado, Deus tem curado, Deus tem restaurado, não é? E agora, irmãos, nós vamos colocar de pé agora, vamos fazer oração e vamos já ouvir a palavra, né? Que vai ser ministrada. Deus vai usar o seu profeta aqui nessa noite. Deus vai realizar através dele milagres aqui na nossa igreja. Amém, irmão? É Redimindo Vidas, é uma igreja em família, é uma igreja que nós nos importamos com vocês, não é? Aí Redimindo Vida é o bálsamo de Gileade, é a nossa identidade, amém? Vamos orar, vem cá, pastor Vanildo, nós vamos orar para Deus usar ele, né? Ele já é usado, para Deus usar mais ainda, amém? Altíssimo e soberano Deus, muito obrigado, meu Deus querido, aqui está o seu filho, o pastor Vanildo, nesta noite de trazer a sua santa e maravilhosa palavra, Deus. Deus querido, estamos orando e o Senhor, meu Deus querido, vai usar agora como boa ferramenta, como um vaso, Senhor, cheio aqui na tua casa. E nós cremos na vitória, Pai. E que sua palavra venha testemunhar e testificar com o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Paz seja convosco. Por favor, abra tua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versos de 1 ao 6. Juízes 6, de 1 ao 6. Amém? Vou ler na tela. Diz assim a palavra do Senhor: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si
por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Amém. O pastor Rosiel ministrou sobre o Gideão no domingo passado. Eu vou tirar desse texto. Nós estamos falando sobre honra, né? Vamos estar vendo como Gideão, ele honrou ao Senhor em tempos de crise. O tema é honrando ao Senhor em tempos de crise. Pois bem, nós vivemos em um mundo marcado por crises, desafios e incertezas. Sempre foi assim. A verdade é que muitas pessoas permitem que as dificuldades, as lutas, as afastem de Deus. No momento no qual a pessoa deve realmente buscar a Deus, ela se retrai, ela não busca a Deus. Mas outras pessoas, e as pessoas também, como Gideão, fazem desses problemas, dessas crises, uma grande oportunidade para fortalecer a fé. Então, crise é momento de nós estarmos buscando a crescer a nossa fé. Amém? Há um lema no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram destruir 2 cidades do Japão, foram destruídas no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e o lema deles desde então, naquela época, eles falaram assim que crise é oportunidade de crescimento. Amém? Vocês creem nisso, sim ou não? Amém. Se não crer, fica paralisado. Né? Não procede. Então nós somos da fé, nós temos que, apesar da crise, nós temos que avançar. Então a história do Gideão, ele nos mostra que Deus procura pessoas que, mesmo em tempos difíceis, estejam dispostos a honrá-lo acima das circunstâncias. É quando as coisas se apertam que nós vamos ver realmente quem serve e quem não serve a Deus. É na dificuldade. É na dificuldade que vemos quem realmente serve a Deus. Jesus, ele disse em Mateus que quando o Filho de Deus, quando o Filho do Homem se manifestasse, haveria fé na terra. Ele previu, que nos dias que antecedessem a sua volta, a fé das pessoas estaria cambaleante, estariam fracas. E nós cremos que Deus, ele vai sustentar essa igreja, sustentar os membros dessa casa, no nome de Jesus. Porque o autor e consumador da nossa fé se faz presente aqui na bendita pessoa do Espírito de Deus. Amém? Aleluias. Amém. Aleluias. Bacana. Então, o que é crise? A raiz dessa palavra significa caos, incerteza.
E também é aplicado para determinar uma situação problemática, o caos, situação de caos. Então vamos lá, sem perder tempo. 9 horas tem que passar. Amém? Pois bem, a origem das crises. De onde vêm as crises? As crises, elas são inevitáveis. Todos nós vamos passar por alguma um dia. Eu creio que de repente aqui alguém está passando por crise. Outra coisa que nós devemos destacar a respeito de crise é que elas são imprevisíveis. De repente surge do nada. Nós não podemos às vezes prever as crises. Às vezes podemos até ter uma previsão, sim, que ela vai vir levemente. Podemos desconfiar, né, que ela pode vir por causa da a pessoa que planeja a vida, dependendo da crise, né, nós planejamos, mas às vezes nós não conseguimos mensurar o seu tamanho. A gente vê quando surgiu a crise da Covid-19, final de 2018 para 2019, né, que alarmou o mundo todo, ninguém sabia quando aquilo ia terminar. Né? Foi uma tragédia para a humanidade. Mas a gente vê que em diversas épocas da história, as crises vêm e nós não conseguimos prever a sua duração. Ficamos ali no vale, né? Às vezes no vale em sombra da morte, passando por lutas, nós não sabemos quando vai terminar. No entanto, essa crise que se instalou em Israel, ela foi predita pelo Josué 23, de 11 ao 13. Josué, ele previu, ele alertou Israel naquela época com o seguinte texto, Juízes 23, 11 ao 13. Diz assim: portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou dentre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereceis dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Explicando, Israel tomou posse da terra prometida, e infelizmente Deus falou assim, todos os remanescentes dessa terra maldita terão que ser destruídos. E é verdade que Josué, ele não liquidou. A gente vê que Deus deu ordem que nem animais deveriam sobreviver, matar tudo, nada deveria sobrar. Então, restou ainda pessoas naquelas nações, e com o passar do tempo, foram formando nação novamente, e aconteceu que Josué falou, e eles, então, o povo de Israel começou então a se relacionar com esse povo. E Josué disse que se assim acontecesse, Deus ia usar aquelas nações como açoite sobre eles. E a gente vê, então, eles se contaminarem. Um dos grandes problemas, pode-se dizer que o principal problema de Israel era eles sempre iam de encontro à idolatria, se contaminavam com idolatria. Então Deus permite que esses povos os açoitassem. E a gente vê aqui, nesse contexto de Juízes capítulo 6, durante 7 anos, essas 3 nações, as nações do Oriente, os amalequitas, os medianitas, rebentavam com Israel.
A Bíblia fala que eles subiam como gafanhoto para poder roubar a novidade da terra. Tudo aquilo que eles plantavam, eles subiam como nuvem, como gafanhoto, e destruíam a novidade da terra. E o povo ficou nessa ocasião durante 7 anos numa miséria tremenda. A fome e o medo tomava conta daquela situação, e a gente vê que o texto nos fala que eles se escondiam em cavernas com medo. E a gente vê então Deus, ele vê numa pessoa, na pessoa e na postura do Gideão, amém? E ele então visita Gideão com poder e graça, para poder livrar Israel daquele vexame, daquela vergonha que estava passando na época. E a gente vê então, como um simples agricultor foi elevado à posição de juiz lá em Israel. Vamos ver aqui. Como Gideão honrou o Senhor. Nós aprendemos aqui que a honra é um princípio. Há um princípio de reciprocidade na honra. A Bíblia fala em Mateus: dai honra àquele que tem honra. É um princípio. Então vamos ver aqui primeiro como Gideão honrou ao Senhor. Primeira coisa que a gente vê, que o Gideão, ele foi alcançado pela graça de Deus antes de realizar qualquer feito. A Bíblia fala que em Juízes 6,17 que ele achou graça aos olhos do Senhor. A verdade é que todo livramento que acontece, nós nunca vimos na Bíblia um pecador, uma pessoa por si só, ela buscar a presença de Deus, vai ser tocada por Deus. A verdade é que a graça é ela que nos alcança. Gideão, ele não tinha compromisso nenhum com Deus. Também não tinha. Aliás, na casa dele, o pai dele tinha lá um altar a Baal, oferecia ali sacrifícios. Ele cresceu ali, as gerações cresceram cultuando essa divindade dentro de casa. Mas o que atraiu? A Bíblia fala que o povo de Israel estava sofrendo tanto que, dada uma certa situação, a coisa ficou tão grave, o sofrimento era tão grande que eles passaram a clamar a Deus. Gente, não importa a situação que a pessoa está passando, mas no momento no qual ela clama a Deus, o que é clamar? Clamar é urgência de alma, vai além de súplica, é urgência de alma. E eles fizeram isso. No fundo do poço, eles clamaram ao Senhor. Então Deus vê Gideão, a postura de Gideão. Então, Juízes 6,17 fala aqui, e Gideão fala ao Deus: se agora tenho achado graça aos teus olhos. Capítulo 6,17. Então, Deus, ele tomou a iniciativa ao chamar Gideão e declarar: o Senhor é contigo, homem valoroso. Juízes 6,12. Então, mesmo em meio às lutas e limitações e insegurança do Gideão respondeu à graça de Deus com fé, obediência e disposição para cumprir a sua vontade. Essa postura permitiu que ele experimentasse continuamente a presença e a direção de Deus. Aleluias. O que é que eu aprendo aqui? O que é que nós aprendemos aqui? Que Deus age primeiro com a sua graça, chamando e capacitando aqueles que Ele escolhe. A graça que é um favor imerecido. A honra, a fé e a obediência são a resposta humana a esta iniciativa de Deus. A graça nos chama. E nós devemos, então, responder com fé e obediência. A Bíblia nos fala que nós não devemos resistir à graça.
Antes, nós temos que interagir com ela. Para que ela venha surtir efeito na nossa vida, nós temos que interagir com ela. Há vontade humana nesse processo, senão não acontece nada na vida da pessoa. Então a gente vê. Segundo, Gideão honrou o Senhor permanecendo ativo. Juízes 6, verso 11. E aqui fala, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o salvar dos medianitas. Então, quando muitos em Israel estavam paralisados pelo medo, Gideão continuava trabalhando. O que eu aprendo com isso? Que a vida, ela é feita de movimento. Que é verdade que o que chama a atenção de Deus, que move o braço de Deus para livrar a pessoa, é uma postura. Enquanto muita gente em Israel estava se afundando, escondendo dentro de caverna, Gideão, ele estava dando tudo o que ele podia de si para poder salvar alguma coisa para a família dele. O que eu aprendo? Que diante do impossível há sempre algo que eu e você, nós podemos fazer para que a graça de Deus venha completar a sua obra na nossa vida. A gente vê o milagre, a bênção de Deus não é mágica. A gente vê Moisés, exército de Faraó no encalço dele, ele chegou entre o mar e os cavaleiros de Faraó furiosos no calcanhar do povo de Deus lá no Mar Vermelho. Deus podia abrir o mar e Josué passar. E Deus fez isso. Mas o que Deus falou? Toca nas águas, Josué, que elas vão se abrir. É o mínimo que Josué tinha que fazer. E ele fez isso. Tá vendo? Participou um pouquinho. A mulher de fluxo de sangue, doente, estado, né? Eu imagino que ela estava assim, né? Pálida, muitos anos sofrendo com enfermidade. Mas o que ela fez? Jesus, onisciente, ele ali de maneira intencional, ele parou ali na casa de Jairo. Jesus, ele entrava na casa de alguém quando era conveniente, quando ele ia fazer algo. Intencionalmente, ele para lá no Jairo, ainda cura a filha do Jairo, para dar tempo daquela mulher sair lá daquele arraial, muito fraca, esquelética, creio que anêmica, e ela então, a fé, ela saiu de onde ela estava, no arraial, rompeu uma multidão e tocou em Jesus. Está vendo? Participação. E muitos cristãos estão iludidos, vão cruzar o braço, e o milagre vai acontecer na vida deles. Terceiro, Gideão honrou o Senhor, sendo sincero diante deles. Juízes 6,13. Ao tom de reclamação de Gideão. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Gideão, ele abriu o coração com Deus. Ele reclamou. Às vezes a gente tem que contender com Deus. O que é oração? Oração, nós entramos diante de Deus e eu apresento os meus motivos diante de Deus. Viram como a Bíblia fala em arrazoar com Deus. A gente vê a mulher cananeia, ela contendeu com Jesus, com os discípulos. E o que Jesus falou com ela no finalzinho do texto? Vai, que a tua fé salvou a tua filha. Está vendo? Ela contendeu com Deus. Gideão aqui, ele reclama e fala: se o Senhor for comigo, por quê?
Está acontecendo isso comigo, com essa nação, porque nós estamos na miséria. Se é conosco, por que isso está acontecendo? A gente vê que ele apresentou as dúvidas dele para Deus. Deus não rejeitou ele por causa disso. Pelo contrário, pessoas que honram o Senhor levam as suas perguntas ao lugar certo. Onde você tem levado as suas dúvidas? As suas lutas? Aquilo que você não entende das grandezas de Deus e às vezes questiona Deus porque as coisas não acontecem na sua vida. Para que você tem levado? O irmão guardado consigo? Para levar a Deus. A Bíblia fala que nós temos que ter, em Hebreus, ousadia para entrar diante de Deus. Não atrevimento, uma ousadia santa. Amém? Aleluias. Então, há pessoas que não levam aquilo que ela está sentindo, as suas dúvidas, no lugar certo. O lugar certo é a presença de Deus, não é a murmuração, não é a incredulidade. Nós não podemos levar a nossa dúvida para esses lugares, murmuração ou incredulidade. Senão nós não vamos ver Deus, Ele agir na nossa vida. Porque honrar a Deus também é buscar respostas nele, em vez de afastar da sua presença. A gente vê acontecendo isso. Veja honrar a Deus, né? É mais fácil entrar diante de Deus, falar com Deus, do que afastar da presença dele. Gideão questionou a Deus, que deve ter questionado muito. Mas Deus não ignorou aquilo que ele apresentou diante dele. Quarto, Gideão honrou o Senhor obedecendo a sua direção, mesmo quando ela parecia contrariar a lógica humana. Vê Juízes, capítulo 7, 2 ao 7. A verdade é que a gente, 32 mil soldados, quando foi convocados para guerrear contra essa tríade maligna que estava ali os humilhando, 32 mil pessoas levantaram as mãos. E aí, então, quando Deus fala, não, é muita gente, isso realmente contraria a lógica humana. Deus, ele, a gente vê, né, a situação do Abraão, quase 100 anos, a mulher dele também, já a esposa, a Sara, avançada em idade, e ainda a Bíblia acredita que ela era estéril. Nunca tinha tido filhos. Isso contraria a lógica humana, mas como é que pode? Aí Deus fala com ele, de você vai sair uma grande nação. Em um dado momento, né, a gente vê o que aconteceu. A Sara, não acreditando nas promessas de Deus, empurrou a escrava Agar, o Abrão. A gente vê as consequências. Mas ele continuou na fé. A gente vê, né? Está vendo como a crise. O pai da fé, o nominado pai da fé na Bíblia, ele ficou na fé. O pai da fé. Aí Deus então renova a aliança com Abraão. Antes se chamava Abrão. E Deus então, a sua esposa, ela gera um filho. Vem como Deus, a lógica de Deus é totalmente contrária à lógica humana. Então a gente vê, humanamente era impossível aquele exército numeroso enfrentá-lo só com 300 homens. No entanto, Gideão obedeceu sem questionar. Ele compreendeu que a vitória pertence ao Senhor, isso para Israel, para que Israel não pensasse que a vitória viera da sua própria força. Se Israel enfrentasse aqueles 3 exércitos com 32 mil homens, eles se iam gabar que foi na força dos braços dele, mas Deus não, tem que ser do meu jeito. Com somente 300, vocês vencerão aquelas nações. Aleluia. Quinto, Gideão honrou o Senhor vencendo o medo pela fé. Juízes 7, 10 ao 15. É isso mesmo?
Por favor, Tati. Juízes 7, 10 ao 15. Diz assim: e se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as suas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, nem multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem a seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, o adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas suas mãos. Olha só, o que aconteceu? Deus, ele percebeu que Gideão ainda estava com o coração tomado pelo medo. E o que ele fez? Em vez de repreender, Gideão, acorda, rapaz. Ele não repreendeu o Gideão. Ele mandou, nós vemos aí que Gideão descesse ao acampamento dos midianitas com o servo dele chamado Purá, para ouvir o que eles diziam. Olha só que Deus provou que Deus era com ele. Então, ao ouvir o soldado contar um sonho que anunciava a derrota dos midianitas, Gideão teve a sua fé fortalecida. Que coisa bacana, como é que Deus faz as coisas, né? Ela desce e ele ouve 2 soldados midianitas falando em sonho que eles iam perder o combate para o exército de Gideão. E aquilo então fortaleceu a fé de Gideão. Ele ouviu aquilo. Então o que acontece? Mesmo sendo um homem que enfrentava insegurança, a gente vê que ele, quando é chamado por Deus, ele fala assim que ele era o menor na casa dele, ele era da família menor de Israel, e ele ainda era da menor tribo de Israel. Ele estava cheio de complexo de inferioridade. Eu sou pequeno, minha casa é pequena, eu sou da menor família, da menor cidade, eu sou pequeno, não vou dar conta. Isso chama-se complexo de inferioridade. Ele se sentiu o menor dos menores. Mas a gente vê que, o que é a coragem na Bíblia? A coragem bíblica, a coragem que nós cremos, né? É o quê? Não é a ausência de medo, mas decisão de confiar em Deus, apesar dele. Apesar das circunstâncias nos mostrar o contrário. Nós, mesmo com tomados de medo, mas o nascido de Deus, o gerado pelo Espírito de Deus, ele controla o medo. Coragem não é ausência de medo, é o controle do medo. Os nascidos de Deus têm essa capacidade, e Deus nos capacita para isso. Então, honramos ao Senhor quando permitimos que a sua palavra seja maior do que os nossos medos. A palavra é maior. A gente vê o povo de Israel, né? Anos e anos ouvindo uma promessa. Quando Josué escala 12 espias para poder sondar a terra de Canaã, 10 deles ficam com medo. Eles voltam e falam para Josué e fazem um relatório negativo daquilo que eles viram. Não, lá só habitam gigantes e nós, aos olhos daqueles habitantes daquela terra, somos como gafanhotos. O pessoal, então, aquele espírito de incredulidade contaminou toda a nação de Israel.
E quase que os dois, Josué e Caleb, foram mortos apedrejados lá no deserto. Por causa dessa... Viu como a incredulidade domina e contamina. Eu aprendo com isso. Nós devemos sair de pessoas negativas. Há um princípio na Bíblia que fala que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa ouve coisas boas, a palavra de Deus, coisa boa, maravilhosa, nós vamos vencer. Agora, se ficarmos dando ouvido a contos de carochinha, também, essa é a fé negativa. Aleluias. Então a gente vê Gideão, ele teve coragem, apesar do medo que ele teve, ele creu nas promessas de Deus e o medo dele foi debelado. E é isso que Deus tem e quer fazer para os teus filhos, porque Deus tem coisas grandes para nós. Aleluias. Sexto, Gideão honrou o Senhor, reconhecendo quem realmente era o autor da vitória. Juízes 7, 19 a 22. Então a gente vê que a estratégia utilizada não valorizava a força humana, mas o poder de Deus. Gideão não buscou a glória para si. A gente vê que toda conquista deve apontar para a grandeza de Deus e não para a nossa capacidade. A Bíblia fala que quando Neemias ele edificou os muros de Jerusalém, ele fala que ele reuniu o povo, ele tributou toda a conquista, toda aquela vitória a Deus. E a Bíblia fala que ele comeu das gorduras, festejou, ficou contente e tributou toda a honra e toda a glória ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Glorificados a todo o nome do Senhor. Sétimo, Gideão, ele destruiu, ele honrou o Senhor. Quando ele destruiu, ele rompeu com a idolatria. Juízes 6, 25 ao 27. Então a gente vê, por favor, Tati. Juízes 6, 25 ao 27, olha só na casa dele lá. O que é que tinha no barraco dele? Ah, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, tá vendo? E corta o bosque que está ao pé dele. 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortarás do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele e a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Está vendo? Ele destruiu esse altar de oferecimentos a sacrifício, essa divindade, à noite, porque ficou com medo da reação da cidade. Está vendo? A gente vê que, em seguida, ele construiu um altar, sacrificou um novilho, e ele usou a madeira do poste, derrubado como lenha, o poste de sacrifício de Azerá. O sacrifício, o fogo que alimentou o sacrifício, foi tirado dessa madeira, desse poste. Então, por causa da reação, temendo a reação do povo da cidade, ele fez isso à noite às escondidas. Então, a verdade é que, antes de nós vencermos os nossos inimigos externos, tem muito aí fora. A igreja aqui é um quartel, onde nós, como soldados do reino de Deus, somos treinados e vivificados pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E lá fora, a gente
ir lá para fora. E aqui, esse clima de fé, né? É muito bom, mas ela é fora o qual nós devemos manifestar nossa fé, os desafios, as crises, é lá fora que nós vamos manifestar, e por isso nós temos que ser alimentados aqui, vindo na quarta-feira, aos domingos, amém? Buscar a presença de Deus, porque é lá fora que nós temos que agir a nossa fé. Aleluias! Então Deus continua nos chamando para remover tudo aquilo que ocupa o seu lugar de primazia. Tem que ser, a nossa vida tem que ter um lugar para Jesus de primazia. O nosso trono, nós somos o altar de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Na graça. Antigamente, somente o sacerdote ele podia entrar diante do Santo dos Santos, os santos dos santos, e oferecer sacrifício. Agora, na graça, nós somos o próprio altar de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso, religião nenhuma dá, somente o Evangelho. Templo de Deus, que coisa maravilhosa. Então, mas Deus, ele não divide altar com ninguém. Nós somos de Deus ou não somos. A Bíblia, ela fala que o morno, aquele indeciso, aquele que ainda está, vamos dizer, flertando com Jesus, ainda não fez uma aliança com Jesus, bem, chama essa pessoa de morto, em cima do muro. Será que eu caso? Será que eu não caso? Será que eu caso ou não caso com Jesus? Não fez uma aliança com Deus ainda, através de Jesus. Aí fica namorando. Jesus chama ele, essa pessoa, de morna. Não terminando. Gideão honrou ao Senhor confiando em suas promessas. Nós honramos a Deus quando nós confiamos, quando nós damos valor às promessas que Deus tem para a nossa vida. Deus declarou para Gideão: eu serei contigo. Gideão, ele escolheu confiar nessa promessa acima das circunstâncias. Eu não sei qual circunstância que tem tentado, não prevaleceu, mas tem tentado prevalecer na sua vida. Creia nas promessas de Deus. Elas são maiores, aleluias, maiores que as circunstâncias. Porque a honra ao Senhor é demonstrada quando acreditamos mais em sua palavra do que naquilo que os nossos olhos enxergam. Isso que aconteceu com o pessoal lá no deserto. Pronto para tomar posse de uma terra que emanava leite e mel. Mas as circunstâncias, o medo, tomou conta do coração deles. Eles retrocederam. E a Bíblia fala que aquela geração crédula, enquanto o último daquela geração incrédula não tombou no deserto, Deus não continuou a guiar as pessoas para tomar posse da terra prometida. Ficou ali, ó. 40 anos. 40 anos. Um trajeto que ia durar alguns dias, alguns meses, durou 40 anos. Amém? Então, o que difere do nascido de Deus é a postura. A Bíblia nos fala que o Espírito de Deus não nos deu espírito de covardia, nem espírito de medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluias! Glorificado seja todo o nome do Senhor. Nono, Gideão honrou o Senhor, oferecendo-lhe a adoração. Então, após experimentar a presença de Deus, Gideão edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Aleluia. Antes de tornar-se um grande guerreiro, Gideão tornou-se um adorador. Lembra-se da mulher cananeia? Ela tentou de tudo, tentou aproximar. Foi expulsa, né? Tratada com rispidez pelos discípulos. A mulher cananeia. Jesus, não. Mas, o que aconteceu? Quando ela prostra-se diante de Jesus e o adora, aí então Jesus não resiste. Vai, tua filha foi curada. Aleluia. Gideão
depois de construir esse altar, ele adorou ao Senhor. Então, eu quero que aprenda que quem honra a Deus sempre reserva um lugar para a adoração e para o reconhecimento da sua bondade. Adorar é reconhecer a bondade, a grandeza de Deus. O que é adorar a Deus? É atribuir qualidades à grandeza de Deus. Tu és Deus grande, Davi, um adorador por excelência. Deus, tu és Deus maravilhoso. O Salmo é adoração pura, livro de Salmos. Atribuir grandeza, isso é adorar a Deus. Vamos concluir. Deus, pode ficar de pé, espantou o sono, está acabando. Né? Nós estamos com sono, eu também estou aqui, se eu sentar eu durmo. Sugeri trazer um cafezinho aqui para nós tomar aqui, né? A casa de Deus é uma casa, né? Então é igual uma cozinha, não vou ficar à vontade, né? Espantou o sono. Né? Dia cansativo. Então vamos concluir. É o seguinte, Deus, ele está por perto durante a crise. Juízes 6:11. Então você está passando por alguma privação, algum problema, crê que Deus está contigo. Juízes 6:11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, pertencente a Joás Bezerrita. Deus está ao nosso lado. Aleluia. Podemos estar vivenciando, então sem crer nisso. Não vamos retroceder. Davi falou que vale e sombra da morte. Situação difícil. Deus estava com ele. Nós temos que crer que Deus está conosco, independente da situação ao qual nós estamos vivendo. Então, o que é esse processo de Deus estar conosco? Vou usar aqui a analogia da purificação da prata. Como é purificada a prata? A pessoa pega aquele mineral cheio de impureza, aquela peça bem suja. Então, ela é submetida a altas temperaturas. Isso simboliza o ardor da luta, das circunstâncias, que chega a queimar, doer a alma. Aleluias. Então, essas altas temperaturas, a gente vê lá a situação desse tratamento da prata, ela vai removendo as impurezas. Um forno bem alto, e a gente vê que quando esse processo de purificação da prata, e o ouro também, falo que o ouro também é uma coisa, quando esse processo chega ao fim, é quando o ourives, essa pessoa que faz o tratamento de prata, o ouro mexe com isso, chama ourives. Ele pega uma peça de prata, o ouro, e ele vê refletir a sua imagem naquela peça de ouro, de prata. Então, a gente vê que a pessoa, o ourives fala assim, né? Esse processo agora chegou ao fim. O que é que eu quero falar com isso? Da mesma forma, Deus não nos abandona durante as provações. Deus Todo-Poderoso, Ele permanece perto de nós, trabalhando em nosso caráter e aperfeiçoando a nossa fé. Aperfeiçoando o nosso caráter, até que nós venhamos. Imagina uma peça de prata diante de você. Você está contemplando ali, e à medida a gente vai contemplando e passando por esse ardor, né, essa alta temperatura das provações, Deus vai purificando o nosso coração, o nosso caráter, e nós então... E quando Deus nos tira dessa situação? É quando nós passamos a refletir o caráter de Deus. Naquele processo de limpeza. Nós passamos a refletir o caráter de Deus. Então Deus... Aleluias. Por que eu estou falando isso? Porque o calor das lutas não é sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes da sua atuação na nossa vida. A Bíblia fala que Deus não nos prova além da nossa capacidade.
Há um dito popular que fala assim que Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus conhece o nosso limite, até quando nós vamos aguentar. Então é por isso que se estamos passando ainda, se ainda não alcançamos, amém? Aquilo que Deus tem para nós, né? O que acontece? É porque ainda não chegou a hora. E a gente vê muitas pessoas atropelando o processo. O processo é processo, é gradualmente, paulatinamente, a coisa vai acontecendo. Aleluias. E a gente vê então o texto, Juízes 6:11, fala com o anjo. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é o próprio Jesus. A gente vê alguns textos na antiga aliança, ele se manifestava, ele não tinha vindo à terra ainda, mas ele se manifestava na forma de um anjo. É o chamado teofonia, manifestações visíveis de Deus. Ele manifestava na forma de anjo. E o anjo está lá, né? Como ourives, está ali, né? Vigiando a purificação da prata. O anjo do Senhor, o próprio Jesus, ele estava lá vendo a postura do Gideão diante da situação. Amém? Aleluias. E então, quando essa prova reflete como espelho, amém? O caráter de Deus na nossa vida, de Jesus, então nós estamos prontos. E nós então passamos e somos então tirados do meio da adversidade do problema, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Desculpa ter passado a hora aí, estourei 20 minutos. Vamos orar ao Senhor. Entenderam sim ou não? Amém? Então vamos orar. Você que, eu não sei quais as lutas que você está passando, você viu aqui que o caminho é honrar a Deus, mesmo diante das dificuldades. Mesmo prostrado, nós temos que orar a Deus.